O Endrick deveria ter sido expulso ontem. O Gustavo Gomes foi bem expulso. E por que alguns veículos de comunicação não deram a ênfase que deram a esses dois lances do Bruno Pacheco lá em cima do Marcos Rocha, que talvez merecesse expulsão? Fica comigo que eu vou te contar sobre isso aqui e a gente vai fazer uma análise sobre o jogo de ontem também. Vamos lá. Fala, palestrinos e palestrinas, sejam todos bem-vindos. Marlon aqui do CEP Mil Grau com vocês, tá? Antes de qualquer coisa, tá? Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve aí, deixa aquele teu like e principalmente comenta, porque o vídeo de hoje vai bombar, porque novamente nós temos muita polêmica envolto de outra vitória fenomenal do Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras empatou. Não, o Palmeiras ontem venceu. Eu vou dizer a vocês o porquê, tá? Vamos lá. Vamos começar analisando o jogo, tá? Palmeiras e Fortaleza, tá? Um jogo que a gente sabia que era difícil. E eu falei até em outros momentos, né? Em outras redes sociais, que a maior dificuldade do Palmeiras seria a volta da data FIFA, tá? E ela se fez presente ontem. Isso aí é histórico no Palmeiras, eu não sei o que é que acontece. Parece que é melhor que o Palmeiras tenha jogo de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, 5 em 5 dias, do que passar aí 15 dias, 12 dias só treinando, sem jogo, tá? Isso nunca favoreceu o Palmeiras e isso é histórico. Jogar lá no Castelão, o Fortaleza ainda com perigo de rebaixamento, sempre muito difícil, enfim. Mas tudo isso favorece. Gramado péssimo, enfim, tudo isso favorece, como disse a vocês. Mas o Palmeiras fez um primeiro tempo horrível, primeiro tempo abaixo do que a gente sabe que o Palmeiras joga. E aí a gente precisa parar aqui em algumas questões que são essas. Primeiro, o Abel meio que encontrou novamente uma forma do Palmeiras jogar. Mesmo que com 3 zagueiros, que eu não concordo. Eu não acho que é legal. Eu não acho que o Palmeiras tenha tanto vislumbre, principalmente na parte do ataque, com os 3 zagueiros. Mas ele realmente achou esses 3 zagueiros, né? E achou a posição legal para o Luan. E o Luan com a bola é uma coisa, o Luan sem a bola é outra, tá? Ele faz o papel de volante sem a bola, e por isso que o Palmeiras encontrou um padrão de jogo nesses últimos jogos, tá? Então, o problema é que o Luan não jogou ontem. Então, assim, abriu uma lacuna para quem o Abel iria usar, ou se ele ia manter o mesmo esquema tático, coisa e tal, e ele manteve os 3 zagueiros, só que ele pôs o Marcos Rocha para fazer terceiro zagueiro, tá? E eu não lembro de muitos jogos onde o Marcos Rocha deu certo fazendo um terceiro zagueiro, dobrando a lateral com o Mike, como prefiram analisar. Eu lembro de mais jogos que deram errado do que jogos que deram certo. É por isso que eu não apoio essa formação com 3 zagueiros, mas vinha dando certo com o Luan, Murilo e Gomes, vinha dando certo, tá? A gente passou alguns jogos sem levar gol aí, tivemos algumas vitórias, e não à toa somos os líderes do campeonato, tá? Então, mediante isso, o Palmeiras ontem fez um péssimo primeiro tempo, tá? Um primeiro tempo, cara, que beirou assim, um dos piores jogos do Palmeiras no ano. Saiu perdendo só de 1-0, teve bola na trave, coisa mais, defesas do Everton, e saiu perdendo só de 1-0. E nós que somos palmeirenses, conhecemos muito bem o Abel no vestiário e sabemos que, segundo tempo, o Palmeiras meio que, na maioria das vezes, modifica a sua forma de jogar. Meio que coloca a faca entre os dentes e muda muito o roteiro, muita história de jogo nisso, né? Aquele contra o Botafogo foi o mais enigmático, foi o mais fora da curva que a gente pode falar. Mas teve muitos outros, o Palmeiras mudou essa postura de primeiro para segundo tempo, né? Um time no primeiro, um time no segundo, e a gente achava que isso aconteceu ontem. E de fato até começou a acontecer, né? Porém, logo no iniciozinho o Gustavo Gomes foi expulso. E aí vamos entrar nas polêmicas aqui, e aí eu quero muito a ajuda de vocês aqui nos comentários. Vamos entrar nas polêmicas. Eu falei no meu vídeo ontem, que tá lá no meu Instagram, vão lá dar uma olhadinha também para fortalecer. Eu falei que, de início, pelas imagens que eu analisei, o Gustavo Gomes foi bem expulso, tá? E coloquei a tese de que, se fosse ao contrário, a gente tava brigando aqui dizendo que foi bem expulso, e que se não tivesse sido expulso a gente tava brigando, né, entre aspas aqui, dizendo que era para ser expulso, que foi roubo, coisa e tal. E segundo que, mesmo que em várias câmeras depois olhando, em milésimos de segundos, a gente vê um trisco, né, que a gente fala, um pequeno toque na bola do Gustavo Gomes antes dele derrubar
Caleb, né, do Fortaleza, mesmo assim eu ainda acho que foi mais falta do que ele toca na bola. Mesmo assim eu ainda acho. Porém, caberia sim uma revisão para ver se esse toque na bola aí realmente teve a influência de não ter sido falta, de não ter sido... Enfim, essa é a primeira polêmica, eu quero que você deixe os comentários aqui, tá? Eu acho que ele foi bem expulso, baseado nessas teses que eu disse a vocês. Se fosse o contrário, a gente estava pedindo aqui expulsão e estava correto. Então acho que ele foi mais... ele trocou o gol, teoricamente, né? Não tinha certeza do gol, porque tinha o Everton ainda, mas ele trocou o gol pelo cartão vermelho. Então, foi uma jogada, entre aspas, acertada, porque no final do jogo a gente não perdeu o jogo, mas caberia uma investigação maior por meio do VAR. Vamos para o segundo, para a segunda polêmica, segunda e terceiras polêmicas, que aí é onde entra a minha indignação, né? Tudo aquilo que a gente já vem falando novamente, né? Teve um lance no começo do jogo, acho que eram 10, 12 minutos de jogo, se eu não me engano. O Bruno Pacheco, lateral esquerdo, ele pisa no tornozelo do Marcos Rocha. Ah, mas foi sem querer, tá certo. Então precisa quebrar o pé, precisa ser querendo, eu preciso agredir meu companheiro para ser expulso. A regra não fala isso, tá? Ali era lance também para expulsão, entendeu? E o Fortaleza com um a menos desde o começo do jogo, a gente sabe que a história do jogo seria outra, entendeu? A gente sabe que a história do jogo seria outra, tá? Uma coisa é você ter o Palmeiras com um jogador a menos e fazer o que o Palmeiras fez ontem, mais uma vez, com um jogador a menos, foi lá e buscou o resultado 2 vezes. Outra coisa é você ter outro clube com um jogador a menos. Então, a história do jogo seria outra completamente diferente. Então, você parte desse princípio, tá? Segunda polêmica do jogo. A entrada não, né? A suposta agressão do Endrick lá acho que é o Tite, né? O zagueiro do Fortaleza. Merecia expulsão? Não merecia expulsão? Todos os veículos que eu vi, quando eu falo veículos a vocês entendam que eu analisei Twitter, analisei Instagram, analisei os sites, né? O GE, o UOL, analisei programas de TV, eu vi muita coisa também de programas de TV. E todos foram unânimes em dizer que era para o Endrick ter sido expulso, tá? Então, assim, sendo coerente no que eu falei sobre o Bruno Pacheco em cima do Marcos Rocha, eu mantenho a mesma linha. Sim, o Endrick era para ter sido expulso, tá? Não precisa você, de fato, acertar a agressão para se configurar uma agressão. Então, o Endrick sim agrediu, por mais que ele tentou se desvencilhar da marcação, né? E aí o Tite entrou na cabeça dele, menino, coisa e tal, faz parte. Então, seguindo a mesma lógica do Bruno Pacheco, sim, ele era para ter sido expulso, tá? Então, a gente tem 3 situações aí. Uma revisão de uma não expulsão do Gustavo Gomes, uma expulsão no começo do jogo do Bruno Pacheco, claríssima para mim. Ali, acho que não precisaria nem de VAR, na verdade, mas o VAR tá ali para isso, não chamou. E a expulsão do Endrick, tá? E aí a gente tem a configuração do jogo que seria totalmente diferente. O Bruno Pacheco teria sido expulso no começo do jogo, o Fortaleza precisaria substituir, né, para reformular a sua zaga, e com certeza o Palmeiras iria dominar o jogo e, consequentemente, provavelmente iria ganhar o jogo. Porque a expulsão do Gomes e do Endrick viria depois, né? O Endrick não foi expulso, mas imaginando que ele teria sido expulso. Mas aí o que é que me deixa indignado, né? E eu vi os portais, né, principalmente do Flamengo, que agora chegou junto, colou no Palmeiras, coisa e tal, mas depende que o Palmeiras tropece. Muitos portais, vi aí Paparazzo Rubro-Negro, essa galerinha que ganha dinheiro com esse tipo de conteúdo, indignados. É o Varmeiras, o que é que vocês vão falar agora do não sei de que lá. Aí eu vou lá não gosto muito de assistir, mas eu vou lá para a plataforma lá do GE, e aí eu vejo as pessoas só mostrando o lance do Endrick, só analisando fielmente, friamente, calculadamente o lance do Endrick, e não mostram o lance do Bruno Pacheco, entendeu? É aí onde entra o meu questionamento. Lembra quando eu falo desde o começo do ano aqui para vocês, incansavelmente, sobre o sistema, que eu falo lá no meu Instagram sobre o sistema, que eu falo para vocês que existe um sistema por trás de tudo, e que muita gente ainda não acordou para isso. Existe um sistema atrás de tudo isso, né? Onde que o Palmeiras ontem foi beneficiado? Esse foi o questionamento de muita gente, né? Dos flamenguistas principalmente, claro, que eles sentiram o cheirinho da liderança por algum tempo e depois eles quiseram colocar a culpa nisso, né?
3-0 no América Mineiro, coisa e tal, nada mais que obrigação. América Mineiro com 7 desfalques, vocês com time titular, nada mais que obrigação. Então, assim, o que me deixa indignado é isso. Né? Porque a mesma análise feita para o Hendrick não teve também a análise minuciosa feita lá para o Bruno Pacheco, que merecia também ter sido expulso. Por que não teve uma análise minuciosa para se o Gomes realmente tocou na bola e se valeria esse toque da bola aí reverter a falta e o cartão dele ali na hora? Por que não teve essa análise por parte das mídias, né? Por parte dos veículos de comunicação? Não teve, gente, porque justamente o sistema atua nesses casos, entendeu? O sistema ele tá doido que o Flamengo seja campeão. E aqui eu não tô falando, é chororô. Pode dizer o que vocês quiserem que é chororô. Nós somos, se for chororô, como é que é chororô se a gente é líder? Eu tô falando aqui de uma coisa que tá acontecendo há muito tempo, não é de agora. E eu ainda vi hoje o pessoal lembrando, não vou lembrar agora qual foi o veículo, mas o pessoal lembrando daquele pênalti lá que o Richard Rios fez no Everton Ribeiro no jogo do Palmeiras e Flamengo do primeiro turno, que foi 0-0 no Allianz Parque. E aí o pessoal foi lembrar desse jogo, foi lembrar que o Palmeiras não pode reclamar porque nesse jogo ele foi beneficiado. Aí a gente dá risada, nós palmeirenses. Eu, pelo menos, assim, tô num nível de não de aceitação, porque esse tipo de coisa a gente não aceita, né? Mas no nível de relevar esse tipo de coisa, porque nem eu tenho poder para acabar com isso, nem você tem o poder para acabar com isso, e nem isso vai acabar, entendeu? Não tem como você lutar contra o sistema. Tem como você bater de frente com o sistema, ganhando títulos, mostrando que o Palmeiras independe do sistema, entendeu? Mostrando que mesmo que o sistema favoreça um certo time do Rio de Janeiro, e a gente sabe que é exatamente isso, e o que aconteceu no jogo vai ficar para depois, entendeu? É isso que eles fazem. Só que voltando agora para o jogo, e aí eu quero que vocês deixem a análise de vocês aqui nos comentários, deixem realmente o que é que vocês acham sobre isso, tá? Voltando aqui, eu acho que Bruno Pacheco deveria ter sido expulso, o Hendrick deveria ter sido expulso, e o Gustavo Gomes, depois de analisar 55 lances em frames, em milésimos de segundos, caberia sim rever o VAR. Mas vamos voltar pro jogo, né, pra gente terminar aqui. Palmeiras ontem fez um jogo, como eu disse, abaixo do esperado, voltou no segundo tempo em cima, e aí teve o Gustavo Gomes expulso. Mesmo assim, foi lá, o Rafael Veiga chamou ontem a responsabilidade para ele. Segundo tempo maravilhoso, segundo tempo de Rafael Veiga, tá? Ele jogou um pouco mais recuado, porque o Abel já tinha feito substituições, já tinha tirado o Richard Rios, ia jogar só com um volante, já tinha desfeito o sistema de 3 zagueiros, né? Colocado o time para cima, entrado o Rony, coisa e tal. E aí, quando expulsa o Gustavo Gomes, ele não coloca um zagueiro, ele coloca o Vanderlan, puxa o Mike para fazer zagueiro e deixa o Vanderlan com o Piquerez fazendo a ala esquerda para tentar o Palmeiras não perder esse poderio de ataque. E assim saiu o gol do empate, né? O gol do Rafael Veiga, no que ele mais sabe fazer, chute fora de área. E aí o Palmeiras poderia ter segurado até o final, poderia ter feito a substituição que foi feita depois do segundo gol, vou chegar lá. Mas aí o Palmeiras vacila e leva o segundo gol. Porque estava aberto, sistema de defesa aberto. O segundo gol veio através do próprio Caleb, que foi um dos melhores do jogo, realmente. E a partir dali, o Palmeiras se viu perdido, porque levou um segundo gol depois de ter empatado com um jogador a menos, depois de ter empatado com o sistema tático todo bagunçado, entre aspas, né, com aquele abafa, com aquele tudo. E o Palmeiras vai lá e me empata novamente o jogo com um gol fantasma, uma bola espirrada do Piquerez, que se transformou num passe, que de cabeça o Murilo escorou e o Zé Rafael foi lá e empatou o jogo. Então, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Entendeu? A competência e a sorte, elas andam junto. Ontem o Palmeiras teve sorte. Entendeu? Uma bola que você chuta pro gol e ela é um balão para cima e ela cai na cabeça do Murilo, que dá um passe pro Zé Rafael. E o Zé Rafael por milímetros ali, e o Rony também por milímetros, não atrapalhou com o impedimento do Zé Rafael. Isso é sorte. Mas isso é acompanhado também de competência. Isso é acompanhado do time que tem o melhor mental, talvez, do mundo hoje. O time que mesmo lá sofrendo, depois do segundo gol, teve o lance lá do Zé Wellison, que eu até acho que foi falta no Mike também. Se fosse gol, seria revista a jogada, mas aquele lance lá mostra também o mental do Palmeiras. O Palmeiras não desistiu, voltou o Everton lá pro lado pro outro, o Mike tirou o gol do cara. E ali eles perderam a chance de fazer 3-1 e matar o jogo. Então,
O Caio Ribeiro na transmissão até disse, se contra o Palmeiras você tem uma chance dessa e você não mata o jogo, você tá correndo muito risco. Então foi isso que aconteceu. O Palmeiras foi lá e num golpe de sorte, o Palmeiras foi lá e empatou o jogo. Poderia ter virado o jogo no final, uma jogada entre Piquerez e Vanderlan, que Vanderlan errou o tempo de bola, o tempo de toque de bola para Piquerez, passava sozinho, entrando na área ali na área esquerda. Mas o empate acabou sendo vitória, como eu falei lá no começo do vídeo, e o Palmeiras venceu o jogo de ontem. Enfim, gente, é isso. Eu queria muito falar sobre isso, sobre esses lances de ontem, né? Porque sempre que o Palmeiras ganha, o pessoal foca mais nos lances que atrapalham o Palmeiras e não focam na parte guerreira do time, não focam na parte de raça do time, não focam no que o time fez em campo, não focam em analisar taticamente o que o time fez. Teve lá que ficou incomodada lá com o Abel, porque o Abel sentava assim, ela de novo, né? Ficou incomodada, que ela disse que não sabe, não entende o Abel, porque às vezes o Abel tá calmo, às vezes o Abel tá explosivo, e ela não entende, pra ela é mais sei lá, uma falsidade, um negócio. Enfim, Lívia Nepomuceno. Cara, são coisas que vai continuar acontecendo, porque o Abel, quando ela falou do jeito que ele se sente, o Abel cortou as pernas dela, né, depois de uma coletiva, justamente ironizando o que ela falou. Então, desde lá que ela provavelmente ela tá louca da vida, e toda vez que ela puder, ela vai descer a lenha nele, e ela tá lá pra fazer isso. Afinal, ela tá na Band, né, se é que me entendem. Enfim, galera, deixem um like, tá? Se inscrevam no meu canal. E principalmente, comentem aqui sobre isso, comentem sobre essas 3 polêmicas que houve no jogo, tá? Que pra mim, eu passei a minha visão aqui, não sei se vocês concordam com isso. Passei minha análise do jogo aqui também, tá? E, cara, sempre com o Palmeiras, tá? Não sejam como essas pessoas que criticam o Palmeiras desde a escalação até o final do jogo, tá? Apoiem o Palmeiras. Se tiver de criticar no final, vá lá e critique. Se tiver de elogiar, vá lá e elogie. Eu sempre falo isso. Mas o apoio incondicional tem que ser lá quando o Palmeiras estiver jogando. Então, é isso que tem que ser feito. Não caiam nessa manipulação da mídia, não, porque eles só vão se calar quando o Palmeiras for campeão. Aí ano que vem começa tudo de novo, tá? E o palmeirense já tá acostumado com isso. Simbora, avante palestra.